Então, nesse sentido, se o crescimento econômico ele tem que ser, por um lado, voltado para o mercado externo, para que nós não tenhamos crise de balanço de pagamento, não tenhamos dependência de ingressos capitais, e, por outro lado, tem que ser voltado para o mercado interno, porque isso cria uma capacidade de endogenia da economia crescer pelas suas próprias pernas. Para isso, tem que ter um conjunto de proposições. Esse conjunto de proposições são na questão de câmbio competitivo. Não me perguntem qual é a taxa de câmbio competitiva, que com certeza nenhum de nós chegará a um resultado satisfatório, né? Qualquer que seja o exercício que nós venhamos fazer em termos de periodização, em termos de modelo e tudo mais, os resultados vão ser completamente distintos. O Ari vai chegar a um número, o Calazan vai chegar a outro número, eu chegarei a outro número completamente distinto. Então, independentemente de ter-se ou não ter-se um número mágico, a questão fundamental é que se tem que ter um câmbio competitivo, seja para fazer com que as exportações voltem a ter a pujança que tinham, seja para que você não tenha um efeito pass-through, ou seja, um efeito transmissor de câmbio sobre o nível de preço como um todo. Então, a primeira questão, câmbio competitivo, política industrial, que é uma discussão que vem sendo adiada há muito tempo na economia brasileira, política de recuperação intertemporal dos salários, de certa maneira, isso vem sendo implementado nos últimos anos, política tecnológica e etc. O sexto ponto é reforma financeira. E aí eu acho importante chamar a atenção o seguinte, alguns economistas vangloriam-se de dizer que o mercado financeiro brasileiro passou incólume a crise porque ele foi bem estruturado com o PROER, com o PROES, assim por diante, que não teve ativos indexados a derivativos tóxicos, assim por diante, é uma grande verdade. Que as regras de Basileia 1, 2 e agora as 3 que estão sendo implementadas, o Brasil há muito tempo já cumpre essas regras, tudo isso é verdade. Mas a questão fundamental é o seguinte, a gente quer um mercado financeiro regulado, que funcione adequadamente para evitar crises cambiais, ou a gente quer um mercado financeiro que cumpra a sua função principal, ou seja, liberar crédito, principalmente para investimento de bem de capital de médio e longo prazo. Se a gente olhar sob essa ótica, o mercado financeiro é um dos piores mercados financeiros da economia mundial. Para a seguinte questão, função principal do mercado financeiro, com exceção dos bancos públicos, do Banrisul, do BRDE, do BNDES, assim por diante, mais uma vez, com exceção dos bancos públicos, o mercado financeiro não cumpre a sua função principal, ou seja, não tem exposição a risco, não empresta para capital de médio e longo prazo, mal e parcamente empresta para capital de estoque, assim por diante. Ou seja, o sistema financeiro brasileiro ele é voltado especificamente para atender às necessidades dos rentistas, não à necessidade do tomador de crédito para determinar a dinâmica de investimento. Então, nesse particular, ou seja, a reforma financeira que se sinaliza é uma reforma financeira na qual sejam criados marcos regulatórios que transcendam em muito a ideia de que a questão central é evitar a crise monetária e cambial. A questão central é fazer com que o sistema financeiro privado tenha o mesmo risco que o sistema financeiro público tem, ou seja, empreste capital a médio e longo prazo, exponha-se a risco, tenha taxa de captação e assim por diante, e não seja meramente um comprador de títulos públicos do governo federal. As duas últimas questões são reforma tributária progressista e, por último, políticas públicas e sociais e política tributária como instrumento de distribuição de renda. Dado isso, ou seja, supondo que essa agenda novo desenvolvimentista seja a agenda consensual, né, qual seria, no nosso ponto de vista, a estratégia de política econômica para o país? Aí a ideia central aqui é tanto trabalhar questões relacionadas à política de curto prazo como política de longo prazo. Então, via de regra, a gente pode dizer que existem 3 consensos que estão na ordem do dia há algumas décadas, né? Primeiro, ou você volta para o consenso de Washington, né? Tem economistas e tem policymakers que entendem que, passada a crise, ou seja, no momento em que o Estado conseguiu fazer com que a crise não tivesse uma dinâmica mais recrudescedora em termos de resultados negativos, né, as ideias do consenso do Washington devem voltar a predominar. E, nesse particular, você tem que ter mais reformas liberais e você tem a articulação da política econômica conforme aquele tripé que eu havia dito anteriormente, ou seja, fundamento fiscal, fundamento monetário, que são metas de inflação, e equilíbrio do balanço de pagamento via
taxa de câmbio flexível. Você tem o consenso de Pequim, digamos assim, vamos pegar essa referência, que é um crescimento voltado predominantemente para fora, e é um capitalismo de Estado. E você tem o que eu chamei de, ou que nós chamamos de consenso de Brasília. Ou seja, o que é consenso de Brasília? Ou seja, partindo do pressuposto que você tem uma agenda de país alicerçada nessas ideias. É um crescimento tanto para fora como um crescimento para dentro. Né? E aí, nesse sentido, para que você tenha um crescimento tanto para fora como para dentro, né, o que você deve fazer? Em termos de política monetária, você tem uma discussão clássica que é ou a política monetária ela é conduzida por regras, ou a política monetária é conduzida por discrição. Se a política monetária é conduzida por regras, eu vou cair na ideia do regime de meta de inflação. Se a política monetária é conduzida por sistemática de discricionariedade, eu vou ter um olho na inflação, mas eu vou ser extremamente sensível aos indicadores de crescimento, de renda, de emprego e assim por diante. Então, vamos supor que nós cheguemos à conclusão que o regime de meta de inflação que foi implementado em 99, ele é irreversível, ou seja, nós não conseguimos nos desprender do regime de meta de inflação. Então, a questão fundamental aí, uma vez dado o regime de meta de inflação, é que você tenha flexibilidade no alvo da taxa de inflação. Por quê? Se a inflação ao longo desse período, conforme a gente viu na primeira lâmina, foi de 6,7% em média ao ano, ficar perseguindo 4,5% ou 13,5% não faz sentido. Então, a primeira questão é que você flexibilize o alvo da meta. Segundo, que você democratize o Conselho Monetário Nacional. Hoje, o Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, ou seja, que você democratize o Conselho no sentido de ter interlocutores, sejam de centrais dos trabalhadores, sejam centrais patronais, na discussão, em última instância, das metas de política econômica, ou seja, metas para taxa de inflação, metas para taxa de crescimento, meta para taxa de juros e assim por diante. E a terceira questão é, ao invés de nós perseguirmos a convergência da inflação para os próximos 12 meses, que ampliemos esse intervalo, ou seja, que a inflação a meta da inflação seja atingida em 16 meses, em 18 meses, em 24 meses. Ou seja, que você tenha capacidade de não sacrificar o produto em prol de atingir o objetivo meramente de atingir a meta inflacionária. Isso não quer dizer, todavia, que nós sejamos apologistas de inflação. O que a gente está querendo dizer, em última instância, é, uma vez que, e reitero esse ponto, uma vez que a inflação, ao longo desse período, ela manteve-se em torno de 6,7% na média, não faz sentido você ter todo um esforço, fazer todo um sacrifício em prol do crescimento, em prol do investimento, assim por diante, para tentar fazer com que a meta de inflação vá para os 4,5%. O alvo da meta de inflação vá para 4,5%. A terceira questão é a política fiscal contracíclica. E aqui é entender que política fiscal contracíclica significa basicamente o seguinte: em época de depressão, o Estado, esse Estado forte, esse Estado regulador, esse Estado articulador de política econômica, em épocas de depressão, é importante que você tenha déficits fiscais. Ou seja, os déficits, expansão de gastos governamentais, redução de carga tributária, tem um efeito multiplicador sobre o nível de renda que acaba, no momento subsequente, obviamente, aumentando a arrecadação como um todo. Assim como em época de crise você tem que ter um Estado que gere déficit, o contrário é verdadeiro. Ou seja, em época de prosperidade, o Estado deve ter um ajuste fiscal consistente. Então, a ideia de política fiscal contracíclica é, em época de crise, expansão fiscal, em época de depressão, austeridade, em época de crise, expansão fiscal, em época de prosperidade, austeridade fiscal. Terceira questão, conforme a gente havia dito anteriormente, ou seja, é importante que você tenha uma reforma financeira cujo objetivo do sistema financeiro seja não ficar incólume às crises financeiras internacionais, mas exercer a sua função principal, que é o quê? É você, em última instância, expandir a capacidade de investimento, criar crédito, assim por diante. Então, aí capaz que seja uma questão um pouco mais técnica, mas a ideia fundamental é que você faça operações de troca de títulos pós-fixados por títulos pré-fixados,
que você elimine a LFT, e o José Eduardo sabe melhor do que eu isso, ou seja, qual é o mal, de repente, de você ter LFT indexando parte da dívida pública brasileira, ou seja, LFT, juros, rendimento overnight, com taxa de juros barizada em Selic, e isso, de certa maneira, compromete qualquer rentabilidade substituta em relação a esse comportamento. Mudança na regra da poupança, ou seja, a ideia básica é que você tenha maior maturação da poupança e rentabilidades maiores, visando, em última instância, você ter funding ou recursos para investimentos de médio e longo prazo. Você criar definitivamente mercado de capitais que seja dinâmico e você criar mercado de títulos da dívida pública, títulos da dívida privada. Ou seja, em última instância, você oportunizar não somente aplicadores de poupança em diversificar suas poupanças em compra de títulos da dívida pública, mas também possibilitar compra de títulos da dívida privada. Ou seja, mais uma vez, oferecer título da dívida privada para eu me capitalizar visando a expansão dos investimentos não tem sentido se você tem uma taxa Selic que é de 11,75% ao ano. E última questão, o fortalecimento dos bancos públicos. Ou seja, o fortalecimento dos bancos públicos é importantíssimo para que você tenha, mais uma vez, investimento de médio e longo prazo. No que diz respeito à questão da reforma tributária, você ter um processo de substituição de predominância de impostos diretos por impostos indiretos e, basicamente, imposto sobre capital, imposto sobre riqueza e assim por diante. E as duas últimas questões, em termos de política cambial, é você ter uma taxa real efetiva de câmbio de equilíbrio. Mais uma vez, que taxa é essa? Essa é a questão menos relevante. Se vai ser 2,50, se vai ser 2,30, se vai ser 1,80. Isso em conta de chegada se encontra um determinado número, ou seja, para que você evite essa taxa de câmbio real efetiva, se evite, primeiro, a volatilidade do câmbio, segundo, se evite a apreciação da taxa de câmbio como um todo. E aí, nesse particular, o que está se propondo aqui é que, ao invés do câmbio ser completamente flexível e, eventualmente, ocorrer intervenção por parte do Banco Central para evitar que o câmbio caia para 1,50, para 1,40 e assim por diante, é que você tenha um câmbio administrado que seja, digamos assim, essa administração seja articulada a partir de um fundo de estabilização cambial. Exemplo específico, as reservas cambiais hoje são 320 bilhões de dólares. Que se aloque, por exemplo, 30% das reservas cambiais para esse fundo de estabilização, que, em última instância, o Banco Central, que vai ter menos custo de ônus em termos de reserva cambial, que esse fundo de estabilização tem a capacidade de intervir na taxa de câmbio toda vez que o Banco Central entender que a taxa de câmbio não pode cair abaixo de 1,80, ou intervir no mercado de câmbio toda vez que a taxa de câmbio ultrapassar 2,10 para não ter problema sobre inflação como um todo. E a última questão, ainda sobre a questão cambial, é controle de capitais. Aí é uma questão que eu acho importante salientar, é que todas as medidas que foram tomadas nas últimas semanas para controlar capital, controlar ingresso capital, são medidas extremamente tímidas, ou seja, aumentar a alíquota de IOF de 1,38 para 13,38, depois para 6 e assim por diante, não tem sentido. Enquanto você tiver uma arbitragem muito grande em termos de taxa doméstica vis-à-vis a taxa internacional, ou seja, enquanto a taxa de norte-americana é 0,25 ao ano, e em termos reais, dada a inflação, você tem rendimento de títulos públicos financeiros norte-americanos negativos, e no Brasil você tem uma taxa de juros real básica de 6%, é pouco provável que aumento de IOF vá fazer com que o ingresso de capital deixe de ocorrer. E aí, nesse particular, a questão fundamental ou você faz o que a gente chama de controle de capitais via mercado, ou seja, via taxa de juros, ou controle de mercado via institucional, ou seja, quantitativo. E aí, nesse particular, a questão fundamental é impor reservas compulsórias ao ingresso capital.